Então nós vamos estudar um pouquinho hoje de um personagem do Antigo Testamento, quem era Obed-Edom e qual é o contexto da história bíblica onde ele vai se inserir. Então quero iniciar mostrando para vocês, contando a respeito da Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, no Antigo Testamento, nós vemos já das determinações que o Senhor dá, lá desde o livro de Êxodo a Moisés, para a confecção. Ela era feita, vai dar para os irmãos verem aqui. Posicionar melhor aqui. Esse aqui é uma réplica que o meu esposo fez. Então, meu esposo fez para mim essa Arca da Aliança e para nós utilizarmos eles como um método de explicação. Então, o que era basicamente a Arca da Aliança? A Arca da Aliança ela foi uma determinação de Deus para que Moisés passou as instruções a Moisés para que ela fosse construída. E ela era feita de madeira de acácia, que era a madeira da acácia conhecida como madeira incorruptível, porque é uma madeira que ela não se deteriora. Então, a Arca da Aliança, ela era feita de madeira de acácia, que é conhecida como uma madeira incorruptível, ou uma madeira que não se deteriora, e ela era revestida de ouro por dentro e por fora. Como mais ela era composta? Ela tinha 2 bastões, também de madeira, que eram também revestidos de ouro, que eram colocados em argolas laterais, porque a Arca da Aliança ela não poderia ser carregada, não poderia ser tocada nela. Tinha um modo certo de carregá-la, ela tinha que ser carregada somente por esses bastões laterais e carregada pelos levitas. Então, não era de qualquer maneira que se carregava a arca e não era de qualquer maneira que podia utilizar ou chegar nela. Havia também a tampa da arca, era chamada de propiciatório também, vestida de ouro, onde ficavam 2 querubins feitos em ouro. E dentro da arca estavam as tábuas da lei, também havia ali uma porção do maná e havia também a vara de Arão que floresceu. Então esses eram os itens que estavam dentro da Arca da Aliança. Pois bem, então havia toda essa determinação de Moisés, então a Arca da Aliança ela foi construída, ela ficava no Santíssimo Lugar, no tabernáculo. Então o tabernáculo ele tinha 3 divisões, ele tinha a parte do pátio da entrada, onde ali ficava o sacerdote fazia os primeiros sacrifícios naquele lugar ali, havia pia de bronze para lavagem, depois entrava no santuário, a parte dos santos, e o trajeto que eles precisavam passar, cada uma dessas portas, da entrada do tabernáculo para o pátio, chamava-se caminho, a segunda porta se chamava verdade, e a porta que se dava ao Santíssimo Lugar se chamava vida. Por isso que quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o povo entendeu que ele estava falando sobre o caminho para chegar a Deus, ou seja, o caminho para chegar no Santo dos Santos, que era um lugar onde se manifestava a glória de Deus. Dentro do pátio ali nós tínhamos também um candelabro, tinha os pães ázimos, tinha o incensário. Dentro desse segundo patamar, digamos assim, do tabernáculo. E no Santíssimo Lugar era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, a Arca do Senhor. E aqui nesse lugar se manifestava a Shekinah, ou seja, a glória visível de Deus. Então era a manifestação da presença de Deus. Então o sacerdote, quando ele precisava fazer todos os sacrifícios uma vez ao ano, ele fazia um sacrifício especial de expiação. Então ele tinha que ser preparado durante o ano inteiro, ele tinha vestes especiais, ele tinha uma maneira própria para isso. Na sua roupa, na barra dos seus vestidos havia sinetinhos, que quando o sacerdote ia caminhando por dentro e entrando também no Santíssimo Lugar, se fazia o barulho. E ele entrava com o incensário para que enchesse de fumaça aquele lugar, para que ele não contemplasse diretamente a glória de Deus. E aí ele chegava, aspergia o sangue na tampa do propiciatório, e ali ele fazia a parte toda do sacrifício, e Deus se manifestava naquele lugar. E se os casos sacerdote ali, o sumo sacerdote, estivesse em pecado, ele adentrasse ao Santo dos Santos, ele poderia morrer. Por isso que ele andava com essas sinetas na barra da vestidura dele, que faziam barulho enquanto ele caminhava. Então o povo sabia que ele estava vivo, porque não podia adentrar lá dentro, porque eram somente o sumo sacerdote e em termos determinados que ele podia entrar lá. Não era em qualquer lugar, não era de qualquer maneira. Então essa era a presença de Deus. Então essa era a ordenação do Senhor.
Só que depois da morte de Moisés, nós temos Josué conduzindo o povo, então nós vamos ver novamente algumas citações da Arca da Aliança, quando o povo vai atravessar o Rio Jordão. Então os levitas estão levando a Arca da Aliança, e quando eles pisam então ali no rio, eles conseguem pisar a pés enxutos, pela presença do Senhor que é junto da arca. Nós temos também quando eles vencem ali, também em Jericó, quando as muralhas caem, também eles estão conduzindo a arca do Senhor. Então, os povos arredores conheciam o povo de Deus e conheciam a respeito da Arca da Aliança, que quando o povo de Israel andava com a Arca da Aliança ou estava em batalha, geralmente prevalecia. Por quê? Porque ali estava manifesto a presença de Deus. Com o passar do tempo, foi feito então, montado o tabernáculo na cidade de Siló, e lá em Siló ficou sob a responsabilidade do sacerdote Eli e de seus filhos, então, Ofni e Finéias. E nós sabemos, pela palavra de Deus, que Eli não disciplinou seus filhos, não corrigiu seus filhos. Os seus filhos estavam em erro, estavam fazendo aquilo que desagradava a Deus, não consideravam realmente que precisavam ter uma postura perante o Senhor. Já havia um homem de Deus advertido Eli a respeito do fim da sua vida, do fim do sacerdócio dos seus filhos também. Depois Deus falou por intermédio de Samuel, quando pequeno ainda, com o sacerdote Eli a respeito do que aconteceria com os seus descendentes, porque não estavam adorando a Deus, não estavam fazendo da maneira correta. Então adorar a Deus, fazer a obra de Deus, servir ao Senhor e buscar Ele, se faz da maneira correta, que quando não se faz da maneira certa, sempre vai ter uma consequência. Quando se quebram leis espirituais, quando se quebra a ordenança do Senhor, sempre haverá uma consequência. E foi o que aconteceu. E nos diz a palavra do Senhor que eles foram então em batalha contra os filisteus, e eles levaram a Arca da Aliança nesta batalha. Só que o que aconteceu? Com o passar dos anos, a Arca da Aliança, que tinha aquela grande importância de saber que ali estava a presença de Deus, onde se manifestava a glória do Senhor, que era esse o significado da Arca da Aliança, era a presença de Deus para o povo de Israel. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, o povo começou a usar a Arca da Aliança como apenas um símbolo, ou como algo, um amuleto, vamos dizer assim. Como se a arca, simplesmente a presença da arca, pudesse fazer com que eles vencessem as batalhas. E não realmente a presença de Deus, que era o que a arca representava. Então nos diz a palavra do Senhor que, em consequência disso, de eles terem levado a arca, e mesmo eles confiando na arca de Deus e não no Senhor, levaram para a batalha. Ali eles foram vencidos e morreram nessa batalha, Ofni e Finéias. E a palavra do Senhor nos diz que Eli, ao receber a notícia que seus filhos haviam morrido, ele já era idoso, já por volta dos seus 98 anos, ele era pesado, então ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço e acabou morrendo. E a mulher, se não me engano, de Finéias, estava por dar à luz, e também quando nasceu a criança, ela deu este nome de Icabod, ou Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. Então a Arca da Aliança, ela foi levada pelos filisteus, e quando ele foi primeiro colocado dentro da cidade dos filisteus, no templo de Dagon, a palavra do Senhor nos diz que no dia seguinte a imagem de Dagon estava caída. Novamente foi levantada e, em consequência, essa imagem novamente caiu e agora quebrou-se. Então, mostrando o poder de Deus. E nas cidades filisteias, por onde a arca estava passando, estava acontecendo uma grande consequência com aquele povo. Eles estavam repletos de tumores, estavam sofrendo de uma espécie de doenças naquele período, como se fosse uma peste bubônica, semelhante à peste bubônica, com úlceras que estavam sofrendo o corpo, com hemorroidas. Então aquele povo dos filisteus, por onde a arca passava, trazia para eles, para aquele povo, julgamento, e esse povo estava sofrendo em consequência disso. A arca chegou a passar por 5 cidades filisteias, desde Asdod, então trazendo toda essa situação que o povo estava sofrendo ali. Mas os filisteus ainda assim temeram a Deus. E como eles temeram a Deus, eles fizeram então ali uma carroça e colocaram 2 vacas que recém haviam dado cria. Porque eles pensaram assim, se for de Deus, estas vacas vão deixar suas crias e vão seguir adiante. Deus vai encaminhar elas para um lugar onde deve ser. E assim fizeram. E aquelas vacas levaram a Arca da Aliança, saíram das cidades filisteias. Foi acabar parando
posteriormente na cidade de Bet-Semes. Na cidade de Bet-Semes já haviam ali levitas que conheciam a palavra, mas a palavra do Senhor nos diz que 70 homens que pegaram, ousaram abrir a tampa da arca para ver o que havia ali dentro, morreram na cidade de Bet-Semes, que já era do povo de Israel, por desobediência, porque não podia se tocar na arca. E aqui nós vemos algo muito interessante, a diferença dos filisteus, que embora os filisteus estivessem sofrendo em decorrência de enfermidades, úlceras, hemorroidas, vários problemas que estavam acontecendo, ratos estavam aparecendo por aquela região, eles temeram a Deus e quando eles fizeram aquela arca, ali colocaram oferendas, ídolos, das doenças que eles estavam sofrendo como uma forma de reverência a Deus, mesmo eles sendo um povo que não adorava o Deus de Israel. E a arca saiu então da cidade dos filisteus. Só que quando chegou em uma cidade de parte dos judeus, aí sim eles começaram a sofrer a consequência, porque eles sabiam que não deveria se tocar na arca de Deus. E aqueles 70 homens, por curiosidade, abriram a tampa da arca para ver o que havia dentro, e 70 homens acabaram morrendo naquele lugar. O que aconteceu é que a arca do Senhor acabou indo parar na casa de Abinadab e seu filho Eleazar, que eram sim levitas, e ficou sobre a guarda de Eleazar e de Abinadab durante 20 anos a arca da aliança. E durante esse tempo, desses 20 anos que a arca ficou lá, e mais o tempo que passou pelas cidades filisteias, nós vamos ter alguns reinados. Nós vamos ter princípio ali, desde o tempo de Samuel, que passou a ser juiz, ali sacerdote e profeta em Israel. Nós temos a unção de Saul, primeiro rei de Israel. E posteriormente nós temos Davi. E quando Davi começa a fazer a unificação do reino, quando ele recebe o reinado sobre Judá, porque antes dele Davi acabou passando na verdade por 3 tipos de unção, vamos dizer assim. Primeiro ele é ungido rei ainda quando muito jovem, destinado para rei. Depois ele passa a ser rei de Judá, para depois sim unificar todas as tribos para ser rei de todo então aquele povo de Israel. Mas quando ele estava ali sob o seu reinado em Judá, e os líderes religiosos da época chegaram para Davi e colocaram: olha, Davi, a arca está longe. E como uma forma de aliança política daquela época, Davi intentou no seu coração em trazer a arca da aliança da casa de Abinadab para Jerusalém, para um lugar onde para colocar no tabernáculo, colocar ali para adoração a Deus. Então Davi se organizou com a sua comitiva para buscar a arca do Senhor. E aí fez uma carroça nova, colocou ali, enfeitou, organizou, fez uma festa e foram para buscar a arca. E colocaram a arca então nesta carroça. E a palavra do Senhor nos diz que quando eles vêm vindo, e no limite da cidade, bem à margem da cidade, os bois que vinham carregando aquela carroça com a arca da aliança tropeçaram. E Uzá, que era filho de Abinadab, num momento para cuidar a arca, para que a arca não caísse no chão, num momento de zelo, num acesso de zelo, ele foi e tocou na arca para segurar a arca, para que a arca não caísse. E quando ele fez isso, naquele exato momento, ele foi fulminado naquele lugar. Ele acabou morrendo ali. Por quê? Porque não se podia tocar na arca da aliança. Isso era uma ordenação. A arca podia ser conduzida somente através desses bastões. Na arca não se tocava. E aí Davi ficou muito preocupado. E agora como é que nós vamos fazer para trazer a arca do Senhor? Como é que eu vou fazer para trazer a arca do Senhor? E naquele lugar, próximo à margem daquele lugar, daquela cidade, numa residência humilde, ficava a casa de Obed-edom. Obed-edom significa servo de Edom. Então, na casa desse Giteu, a palavra do Senhor nos diz Giteu, que ele estava no limite das cidades ali, mas ele era de origem de levitas. Deixaram na casa dele e Davi pensou: agora vou deixar aqui na casa dele e vamos pensar como modo de trazer a arca então como para a cidade. E aí Davi faz isso, deixa a arca lá na casa de Obed-edom. E passado 3 meses que a arca estava na casa de Obed-edom, então Davi se lembrou da arca do Senhor e ouviu falar o seguinte: olha, Obed-edom, aquele homem humilde que estava lá na margem,
né, na sua cidade que era margem, que não estava nem no povoado, numa casa humilde, afastada, o Senhor o abençoou. Flávio Joséfo, historiador judeu, diz que Obed-edom, Deus abençoou ele de uma maneira que ele prosperou muito na casa dele. Ele era um homem muito humilde, mas ele acabou em 3 meses, Deus fez com que ele prosperasse muito a sua casa, os seus bens, a sua família. Então, depois que Davi fica sabendo que Obed-edom está ali, Deus abençoou a casa de Obed-edom, e nós vamos encontrar essa passagem lá no livro de 1 Crônicas, quando Davi resolve, então, buscar a Arca da Aliança. Lá no capítulo 13, nós vamos encontrar o momento que Davi deixa a Arca, né, quando ele vai buscar, e quando ele deixa a Arca, a casa de Obed-edom. E nós vamos ver o seguinte aqui, que diz a palavra do Senhor: quando Davi temeu e quando deixou, né, deixou lá no capítulo 13, e versículo 12 em diante, diz que, e naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si à cidade de Davi, porém fez-a retirar a casa de Obed-edom, o giteu. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a Obed-edom e tudo quanto tinha. Então Davi depois ficou sabendo que Deus havia abençoado Obed-edom, que Deus havia multiplicado os seus bens, que Deus havia abençoado a sua família, no momento que a arca do Senhor ficou na casa dele, naquele tempo. Então Davi, lá no capítulo 15, já do livro de 1 Crônicas, é que Davi resolve agora trazer a arca da aliança, então, para a cidade, que ele resolve fazer de maneira correta. E aí sim, aí nos a palavra do Senhor que os levitas se prepararam, Davi estudou a maneira correta de trazer a arca da aliança, os levitas preparados, e foi toda uma forma com muita reverência para buscar a arca da aliança, e buscaram a arca ali, já não num carro de bois, mas vieram trazendo a arca carregada pelos levitas conforme a ordem que estava na palavra de Deus. E assim eles davam 6 passos e faziam um sacrifício a Deus, trazendo a arca do Senhor. E aí esse momento da palavra de Deus que nos fala que o rei se alegrou tanto quando trouxeram a arca de Deus, quando trouxeram a arca da aliança, que nós temos aquela passagem que ele se despe, que a Bíblia diz que ele não estava vestido, ou seja, ele se despiu de vestes reais, das vestes de rei, e vem na frente dançando e salmodiando e glorificando a Deus, porque a arca do Senhor ele conseguiu trazer. Mas eu quero contar para vocês algo muito importante que às vezes passa para nós despercebido, a respeito da história de Obed-edom. Obed-edom, diz a palavra do Senhor aqui que Deus abençoou ele de uma maneira muito grande, que a sua casa Deus prosperou, que os seus filhos Deus abençoou, que a sua família foi abençoada pela arca do Senhor, pela presença do Senhor estar na casa dele. Só que quando Davi vai buscar a arca do Senhor, vai trazer a arca do Senhor da casa de Obed-edom, ao invés de Obed-edom ficar lá usufruindo das bênçãos que o Senhor havia lhe dado, usufruindo daquilo que o Senhor havia lhe dado, a prosperidade, as bênçãos da sua casa, da sua família, o Obed-edom não quis ficar mais longe da arca. Quando Davi vai levar a arca embora, Obed-edom também vai junto, também vai para junto da arca da aliança. Onde estava a arca da aliança, ele queria estar também. E o interessante é que diz a palavra do Senhor que ele foi galgando pontos até novamente chegar próximo da arca. E isso é algo extraordinário. Nós temos lá depois que ele abandonou a sua casa, e quando ele vai ao encontro da arca, quando ele vai querer estar próximo à arca do Senhor, a Bíblia nos diz que lá em 1 Crônicas, no capítulo 15, versículos 17 e 18, que ele vai ser primeiro porteiro. Ele vai ser o porteiro ali para estar próximo à arca do Senhor. Depois Deus vai abençoando, depois ele vai progredindo, ele vai estudando, ele vai se aperfeiçoando até o momento onde ele vai estar próximo do louvor. E aí nós vamos ver que ele se torna músico. Lá no 1 Crônicas, capítulo 15, versículos 19 e 21, nos diz que ele começou a se aperfeiçoar e se tornou músico, ou seja, ele foi partir para o louvor, foi ser músico, então foi estar mais próximo da arca do Senhor. Por fim, em Crônicas 15 e 24, nos diz que ele se tornou ministro da adoração, junto com a liderança de Asaf.
Em 1 Crônicas 16, 4 e 5 nos diz que ele se torna líder do louvor, líder sobre 78 pessoas que louvavam a Deus. E por fim, ele estava perto da Arca da Aliança, buscando a presença do Senhor. E aqui eu quero deixar minha meditação a respeito da vida de Obed-Edom nessa noite e ver as diferenças, os significados de alguém que realmente quer a presença do Senhor sobre a sua vida. Quem que quer a presença de Deus? Então nós vemos este homem que Deus, quando ele quer fazer algo, e Deus encontra um coração sincero para fazer a sua vontade, um coração que busca, um coração que quer a presença de Deus, Deus não vê aonde que ele está. Porque Obed-Edom, ele estava à margem, a cidade dele era à margem. Ele não estava no centro, ele não estava num lugar populacional, populoso, ele não estava num lugar de prestígio. Ele era alguém humilde, a sua casa era humilde, a sua família era humilde. Ele não tinha riquezas, ele não tinha nada. Então, quando eu vejo aqui muitas questões, podemos falar primeiro de Davi. Quando Davi vai buscar a Arca da Aliança, Davi, ao invés de buscar primeiro o conhecimento, e a palavra do Senhor nos diz que o meu povo perece por falta do conhecimento, e quando Davi não foi buscar o conhecimento da palavra de Deus para trazer a Arca da Aliança, ele quis fazer exatamente da mesma maneira como os filisteus fizeram. Os filisteus colocaram a arca ali, naquela carroça, com aquelas vacas que haviam dado cria, para que as vacas ali fossem dirigidas por Deus. Mas mesmo assim os filisteus ainda tiveram temor, mesmo não sendo Deus deles, eles tiveram temor a Deus. Mas Davi quis fazer uma carroça nova, enfeitada, para trazer a arca de Deus. E para Deus não adianta a superfície, para Deus não adianta a aparência, para Deus não adiantava aquela carroça que Davi preparou, nova, que talvez fosse uma carroça linda, bonita, mas não era a maneira certa de trazer a presença do Senhor que deveria ser trazida. Então não era um festival. Hoje nós podemos dizer que Davi tinha preparado aquele momento ali para trazer a Arca do Senhor e preparou praticamente um festival gospel, fazendo tudo para trazer a Arca de Deus. Mas a presença do Senhor não se traz de qualquer maneira. A presença do Senhor não se traz de qualquer jeito. A presença do Senhor não se traz de maneira simplesmente só de aparência. Deus conhece o coração. E naquele momento a Arca do Senhor poderia ter sido trazida da maneira certa, mas Davi não buscou a primeira vez que ele foi buscar a Arca do Senhor, não buscou da maneira correta. Ele buscou de uma maneira que ele achava que poderia ser, mas não havia buscado em Deus para isso. E porque também o interesse inicial dele trazer a Arca para que o povo se unisse em relação à Arca e também por aspectos políticos. E ali, quando Uzá tocou na Arca, quando Uzá morreu naquele lugar, Davi encontra então a residência de Obed-Edom, um homem humilde, porque imagina se a arca ali, se o poder de Deus matou a Uzá naquele lugar, como é que o rei havia de trazer a arca? Como é que haveria de acontecer naquele momento ali? Então era mais fácil deixar o problema lá na casa do Obed-Edom, porque afinal de contas, Obed-Edom era um homem humilde, Obed-Edom morava à margem da cidade, Obed-Edom estava ali. Mas Deus encontrou no coração de Obed-Edom alguém sincero, alguém que realmente queria a presença do Senhor, alguém que queria mais a presença de Deus do que as bênçãos que o Senhor lhe dava. Eu imagino que Obed-Edom, quando a arca do Senhor estava ali, Obed-Edom deveria reunir a sua família, os seus filhos e dizer: olha, aqui está a presença do Senhor, não toque na arca, não olhe por curiosidade, não é assim que se faz, não é dessa maneira que a gente faz para chegar à presença do Senhor. Olha, tenha reverência com a presença de Deus. Eu imagino que a Arca da Aliança deveria ter ficado na casa dele, num lugar de prestígio. Eu imagino que a Arca da Aliança deveria ter ficado na casa dele, em um lugar de honraria. Ou seja, Obed-Edom sabia que ali estava a presença de Deus, e Obed-Edom queria a presença de Deus na sua casa. E a Bíblia nos diz aqui que Obed-Edom prosperou, que Deus abençoou a sua casa, que Deus abençoou a sua família, que Deus deu bênçãos a ponto de chegar aos ouvidos do rei, que Deus havia abençoado Obed-Edom. Mas aqui nós temos o diferencial de quem serve a Deus pelo que Deus é, e quem serve a Deus para receber as suas bênçãos.
Porque se Obed-edom servisse a Deus somente pelas suas bênçãos, Obed-edom teria ficado contente. Bom, Deus me abençoou, Deus prosperou, eu então vou ficar aqui e vou gozar das bênçãos, da prosperidade que Deus deu para mim e para minha família. Mas Obed-edom, ele queria a presença do Senhor, e quando Davi então leva a arca de Deus, ali Obed-edom vai junto. Obed-edom vai junto para estar junto, estar próximo da arca. Então o primeiro lugar que ele vai ser colocado ali é como um porteiro. Ele vai estar lá do lado de fora, mas lá do lado de fora, lá na portaria, ele contempla, de vez em quando ele olha em direção à arca, talvez pensando, eu quero mais da presença de Deus, eu vou chegar mais perto da presença do Senhor, eu quero mais a presença de Deus. Então ali Obed-edom começa a buscar mais, começa a estudar, e depois de porteiro, ele vai passar para ser alguém, entrar mais adentro, para estar mais próximo da arca. Então ele vai ser músico, ele vai estudar, ele vai estar junto do louvor, para estar ali louvando a Deus, porque ali mais louvando a Deus, ali dentro daquele lugar, dentro do santuário do Senhor, agora ele pode adorar a Deus, agora ele pode estar mais próximo da arca. E aí ele vai buscando, e Deus vai abençoando, e ele vai buscando mais, ele vai buscando mais, ele vai estudando mais, ele vai confiando mais, a ponto de ele se tornar líder do louvor. E aí quando ele se torna líder do louvor, também logo em seguida Deus abençoa, ele se torna líder sobre 78, ou seja, Deus vai colocando ele em lugares de destaque, aquele homem que vai buscar a Deus, que sai da sua casa, que sai daquilo ali, porque Deus abençoou ele. Mas ele não queria só as bênçãos, ele queria o Deus da bênção. Ele não queria as bênçãos do Senhor só. Ele não queria a bênção de Deus, mas ele queria o Deus da bênção. E aí ele sai da sua casa, ele vai ser porteiro, ele vai estudar, ele vai ser músico, ele vai ser líder do louvor, e vai adentrando porque ele queria estar mais próximo à arca, ele queria estar mais próximo à presença de Deus. A ponto de ele estar aqui liderando o louvor, e agora sim ele estava próximo à arca. E a Bíblia nos diz então que por fim de todas as coisas, Obed-edom teve tanta confiança do rei, que ele passou a ser tesoureiro do rei, tesoureiro real. Imagine todas as riquezas que passavam pela mão dele, que ele cuidava desses tesouros, porque o rei deveria ter muita confiança nesse homem, a ponto dele ser o tesoureiro, dele estar ali cuidando. Mas Obed-edom, o foco dele, o motivo dele, o que ele tinha no seu coração, era buscar a presença de Deus, era chegar mais próximo à presença do Senhor, era estar na presença de Deus. Obed-edom entendeu que mais do que as bênçãos que o Senhor pode nos dar, é a sua presença. E ele foi em busca dessa presença. O que nos diz para nós, a nossa vida, que nós precisamos aprender a receber as bênçãos de Deus. E sim, é muito bom quando o Senhor nos prospera, é muito bom quando o Senhor nos abençoa, é muito bom quando estamos muito bem, quando estamos de maneira agradável, é muito bem quando estamos satisfeitos. Mas além das bênçãos que o Senhor pode nos dar, muito mais é a sua presença, é querer estar na presença de Deus, é querer buscar a presença do Senhor manifesta através dessa arca, porque antigamente a arca do Senhor representava ali a presença de Deus. Hoje, e nos diz a palavra do Senhor que depois da destruição, depois que Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu o templo, a cidade, a arca foi perdida. Nunca mais a arca foi encontrada. Desde que o povo retornou do exílio babilônico, eles não tiveram mais a arca do Senhor. Não se sabe o paradeiro da arca, não se sabe se o Senhor a tomou para si, se ela está escondida. O fato é que hoje nós não temos mais a arca física para falar sobre a manifestação da glória e da presença de Deus. Mas hoje nós temos sim buscar a presença do Senhor. Hoje eu e você representamos essa busca pela presença de Deus. Que a nossa vida possa ser a busca pela presença de Deus. Eu fico imaginando as bênçãos que Obed-edom aqui recebeu. Deus escolheu este homem, a humildade do seu coração. Porque talvez o rei pudesse olhar para ele, olha, se acontecer alguma coisa, como aconteceu com Uzá, com Obed-edom aqui, e vier a acontecer uma situação semelhante, ele é alguém humilde, ele é alguém que não tem muita coisa, ele está na margem, ele está à margem da cidade. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor, ele levanta os que estão à margem para grandes obras. Ele levanta aqueles que muitas vezes estão excluídos para grandes obras.
Ele levanta aqueles que muitas vezes não têm um nome, não têm uma condição, não têm muitas vezes um patamar bem colocado para grandes obras. Ele levanta aqueles que têm um coração humilde, sincero e quebrantado na sua presença. Ele levanta aqueles que realmente querem a sua presença muito mais do que aquilo que o Senhor pode lhes dar. Então Deus viu no coração deste homem alguém que realmente buscava e queria a presença de Deus. E quando ele sai da sua casa, quando ele abandona as bênçãos, ou seja, aquilo que Deus havia lhe dado, para ele não importava, ele queria estar próximo da arca, ele queria estar próximo à presença. E quando ele é colocado ali como um porteiro, como alguém que talvez pudesse ser uma função, não tivesse um grande prestígio ou uma grande colocação, mas Deus tinha para ele algo reservado maior, ele não ficou triste, ele se alegrou, porque mesmo ali como porteiro daquele lugar, ele podia ao longe contemplar, saber que lá estava a arca de Deus, lá estava a arca da aliança, lá estava a presença de Deus, e o que ele mais queria naquele momento era chegar mais perto da presença de Deus. E aí ele estuda, ele vai ser músico, ele vai ser adorador a Deus, ele vai adorar, ele vai buscar o Senhor, porque ele quer estar mais próximo à presença, ele quer estar mais próximo da arca, ele quer estar mais próximo de Deus. Então eu quero te dizer que não há lugar que nós possamos nos colocar do que a presença do Senhor. E não importa a colocação, a posição, se você está hoje numa função que você acha, olha, eu quero estar numa função maior, muitas vezes você imagina isso. Eu quero te dizer que o importante é você buscar a presença de Deus. Ali Obed-Edom queria era a presença do Senhor na sua vida, era a presença que fazia a diferença, era a presença de Deus que fez ele prosperar, era a presença do Senhor. E aí ele segue buscando a presença de Deus, e aí ele quer estar ali, ele vai ser um músico, ele vai ser um adorador, ele vai ser alguém realmente que busca a presença do Senhor, e está ali liderando aquele louvor porque ele queria estar mais próximo da arca. Eu quero dizer para você nessa noite, você muitas vezes, o que você tem feito para buscar a presença do Senhor? Como trazer a arca do Senhor? Como trazer a presença de Deus para a nossa vida? Como trazer? Nós vemos os erros de Davi ao trazer a presença de Deus, ou tentar trazer a presença de Deus. Não é de qualquer maneira que a gente traz a presença de Deus para a nossa vida. Não é de qualquer maneira que a gente traz a presença de Deus para a nossa vida. Muitos hoje falam o nome do Senhor, mas querem trazer a presença do Senhor de qualquer modo, de qualquer maneira, e de qualquer maneira a presença não vai, de qualquer maneira a presença não chega, de qualquer maneira é só alarde. Quantos hoje estão tentando pregar a palavra do Senhor, mas estão muito longe da presença? Fazem como Davi, querem fazer um carro alegórico, querem lhe chamar a atenção, querem fazer um movimento muitas vezes grande, mas não estão trazendo a presença. Há consequência. A consequência, porque cada vez que a palavra do Senhor ela não é usada da maneira correta, quando nós não olhamos para a palavra de Deus como o Senhor quer, há consequência para nossas vidas. Então Davi ele percebeu que ele precisava trazer da maneira certa a presença de Deus. Mas Obed-Edom, ele não precisou nada disso, porque desde o início ele tinha no seu coração que a maneira de trazer a presença era querer estar mais próximo a ela. É saber de que modo se busca, é saber de que modo você atrai a presença de Deus. Não é de qualquer maneira, não é uma festividade, não é como Davi fez ali, um carro novo. Não é dessa forma, não. É um coração sincero, humilde, quebrantado, buscando a presença de Deus. E se Deus te coloca aqui, num lugar que você acha que não é muito grande, você busca Ele, você continua em fidelidade ao Senhor, Deus te coloca mais acima. E quando você busca mais, mas permanece fiel, permanece humilde, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede graça. Deus te coloca num patamar mais acima. E quando você busca e continua, o seu alvo é a presença do Senhor, não é a bênção que Ele pode dar. O Senhor te coloca em um nível mais profundo para buscar esta presença. Que eu e você possamos ser adoradores do Senhor, que eu e você possamos buscar a presença de Deus, porque não tem algo melhor na nossa vida do que buscarmos a presença do Senhor. É a presença de Deus que faz a diferença, é a presença de Deus, é a presença de Deus. É muito mais do que aquilo que Ele pode nos dar. Buscar a Deus simplesmente pela sua presença, pela sua glória, pela sua graça, e não por aquilo que Ele pode nos dar.
Obed-edom entendeu aqui que ele precisava buscar a Deus, ele abandonou as bênçãos que ele recebeu, mas ele foi atrás da presença do Senhor. E para mim isso é espetacular, é extraordinário, quando nós realmente nos colocamos na busca da presença do Senhor. E esse é o nosso alvo. O nosso alvo é um dia nós morarmos na glória, para estarmos contando a presença do Senhor, contemplando a sua face, muito mais do que as bênçãos, do que a prosperidade, do que tudo que Ele pode nos dar. Muito mais é a presença de Deus, amém? Que o Senhor possa ter tocado o teu coração nessa noite, que você possa entender realmente que é necessário buscarmos a presença real e verdadeira do Senhor. Que não é de qualquer modo que a gente atrai a presença de Deus, não é de qualquer modo que a gente busca a presença de Deus, não é de qualquer maneira. Deus, Ele contempla os corações, e às vezes aquele que se acha muita coisa, o Senhor vai usar aquele pequenino, que é aquele que busca, que é aquele que está ali com seu coração humilde na presença de Deus. E é isso que Ele busca, os fiéis da terra, para que possam buscar a sua presença verdadeiramente. Como é glorioso poder entender a necessidade de buscar essa presença, muito mais do que as bênçãos que o Senhor pode nos dar. Obed-edom entendeu que ele precisava buscar a presença de Deus e estar mais próximo. E para isso ele estudou, ele se procurou, ele buscou estar perto da Arca da Aliança. Eu imagino que ele queria a qualquer momento, qualquer oportunidade, nem que fosse de longe, de contemplar a Arca do Senhor. Porque ele entendeu que a arca, para ele, era muito mais do que aquilo que ele poderia receber. Em contraste dele, nós temos Abinadab também, que foi levita. Mas em Abinadab nós vemos que 20 anos a arca ficou na casa dele e não aconteceu nada. Você não vê na Bíblia falando que em 20 anos Abinadab e Eliezer, Deus abençoou, prosperou ou multiplicou a bênçãos na casa deles. Não diz isso, mas diz que em 3 meses Deus abençoou Obed-edom. Este foi um homem, um servo de Deus. Você não encontra muitos textos bíblicos falando sobre ele, mas os pequenos textos que falam, citam sobre o seu nome, para mim me fazem entender alguém que realmente abandonou tudo que ele poderia abandonar. Abandonou seus desejos, abandonou as suas vontades, mas foi buscar a presença do Senhor na sua vida, porque para ele era muito mais importante a presença de Deus. E que você possa entender que muito mais do que as bênçãos que o Senhor pode nos dar é a presença dele nas nossas vidas.